Você se lembra do Rei do Carbono e a maior fraude de crédito de carbonos do Brasil? Pois é, hoje estamos com uma convidada que sentiu a fumaça antes da bomba explodir. E aí ela vai contar como é que foi isso, como é que ela percebeu isso e como você pode perceber, como você pode contratar pessoas profissionais para verificar esse tipo de serviços, se são reais, se são verdadeiros e estão fazendo um trabalho sério. Sejam bem-vindos. Meu nome é Helena Sakai, eu sou editora do Green Business Post e hoje nós estamos aqui com Maria Isabel Caires, que é graduada em Química, tem mestrado e doutorado, pós-doutorado em Energias Renováveis, faz um trabalho de desenvolvimento de projetos em fixação de carbono no solo e crédito de carbono. E aí hoje a gente vai falar mais de crédito de carbono, desmistificar essa área e desmistificar esse mercado aqui por causa desses poucos que, né, fazem estrago no mercado, o resto dos profissionais acabam meio que manchados, mas temos muitos profissionais sérios na área. Então, seja bem-vinda, Isabel. Já vou começar com uma pergunta para a gente saber o que é crédito de carbono, né? Como é que gera crédito de carbono, como é que funciona tudo isso? Bom dia, Helena. Bom dia a todos desse canal. Já entrando, né, na resposta das suas perguntas, crédito de carbono, na verdade, nada mais é do que uma compensação ambiental, né? Então, é mais ou menos assim, se eu tenho uma atividade que polui muito, eu não precisaria nem existir lei, né? Por livre e espontânea vontade, eu deveria compensar. E a gente sabe que há atividades, principalmente no setor industrial, que necessita de compensação, né? Então, não tem como você produzir determinado produto se você não poluir, não gerar algum gás aí poluente. Então, o crédito de carbono, ele vem exatamente para fazer essas compensações. O crédito de carbono, ele nasceu lá atrás, na década de 2000, mais ou menos, né? No comecinho do ano 2000, 2021, 2022, onde algumas empresas bastante sérias, aqui no Brasil principalmente, eles entenderam que eles fazendo, né, esse controle do CO2 emitido principalmente pelas florestas, né, havia como fazer uma compensação. E crédito de carbono a gente tem que entender sempre. Quando eu compenso ou deixo de emitir um gás de efeito estufa aqui em São Carlos, por exemplo, que é a minha cidade, eu não estou contribuindo apenas com a minha cidade, eu estou contribuindo para o planeta. Então, assim, em 2000 começaram, né, os projetos de crédito de carbono, naquela época, principalmente os gases de a compensação de floresta mesmo, e eu tive oportunidade naquela época, né, em 2001, foi meu primeiro contato com atividade com a compensação de floresta lá no Tocantins, eu fiquei lá um tempo lá naquela região, na ilha do Bananal. E lá eu tive contato com os primeiros projetos onde o pessoal fazia, de fato, a preservação e a medição, né, a compensação de gás do CO2 naquela floresta, naquela região de floresta. E aí depois o mercado foi evoluindo, aí vem as COPs, né? A primeira COP foi no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, e depois foram vindo outras, até que no protocolo de Quioto, eu não me lembro o ano agora, mas o protocolo de Quioto, começaram a entrar a chamada rota tecnológica. Então aí esse mercado começou a se voltar um pouco mais para as questões tecnológicas, onde foram vindo iniciativas, né, de pesquisadores, de participantes da COP, dos países, né, dos países que aderiram ou não aderiram, e quem não aderiu justificou por que não aderiu, depois pode falar isso mais um pouquinho lá na frente. Então, foi o nosso primeiro contato, tá? Desde a década de 2000, 2001, 2002, basicamente, que eu tive os primeiros contatos e venho acompanhando o mercado até hoje. Então, para o pessoal entender, como é que funciona a certificação do crédito de carbono, por que as empresas estão buscando essas crédito de carbono, quem é que eles buscam, quem é que comercializa o crédito de carbono, e como é que funciona a forma correta, né, de fazer todo esse processo. Existe controle de dados, existe toda uma auditoria por trás desse setor. Quando começou os projetos, né, quando o crédito carbono começou a vir para o mercado, então, obviamente, que precisa de uma regulamentação, de uma regulação, uma regulamentação, um controle da atividade, né, e é onde começou a surgir as chamadas plataformas. Então, você tem lá
Plataformas de validação, de registro, validação, certificação de crédito carbono são empresas, né, aí bastante renomadas, vamos dizer assim, onde ela tem grupos de pesquisadores, principalmente, ela reúne alguns pesquisadores da área e lá esse pesquisador está no mundo inteiro, tá? Em todo lugar do mundo você tem um representante de uma plataforma, pelo menos deve ser assim. E estamos falando das maiores plataformas, né? Mais recentemente, tem algumas plataformas aí saindo agora, se estabelecendo agora, são plataformas que ainda são desconhecidas. Mas as mais antigas têm esse perfil. E lá você tem pessoas do mundo inteiro que se debruçam, né, sobre um tema e lá vai se trabalhando as chamadas metodologias, tá? Porque um projeto de crédito carbono, para ele gerar o crédito, para ele ser certificado, ele precisa primeiro atender às metodologias. E essas metodologias são criadas, né, por esse grupo, né, vamos dizer assim, das plataformas de pesquisadores, aonde entra praticamente todas as ciências exatas, as ciências humanas. Então, lá você tem um grupo de pessoas, né, reunidas, debruçadas sobre um tema, para poder desenvolver essas metodologias. Então, por isso que não é tão simples você escrever um projeto de crédito carbono, principalmente na chamada rota tecnológica, onde entra as tecnologias, porque tem uma série de coisas que precisam ser contempladas ali, né? Precisa atender essa metodologia. Então, você tem lá um químico, um físico, um engenheiro, e cada um pensando de uma forma, e lá eles vão se reúnem, obviamente, e determinam a metodologia, e aí a plataforma lança essa metodologia no mercado, e aí os projetos, antes de você começar a escrever um projeto, você precisa dar uma lida nas metodologias existentes, ver se aquele projeto atende determinada metodologia, não importa a plataforma, e a partir daí, se você entender que o projeto atende, né, aí a gente começa a trabalhar o projeto, que a gente chama de linha de base, né, a linha de base é onde eu estou, para onde eu vou, e quanto que eu vou reduzir de fato, né, e aí entra alguns fatores que são tem que serem considerados na metodologia para, de fato, eu saber se eu tenho uma atividade hoje e se eu desenvolver um projeto, eu vou ter uma redução de fato. Bom, esse é um critério. Feito isso, você escreve o projeto, né? Registra esse projeto ele é validado, ele é certificado e, posteriormente, emitido, né, os créditos de carbono para aquela determinada empresa, vamos dizer assim, ou aquela instituição. Então, basicamente, você tem um roteiro, né, e precisa ficar muito claro que esse roteiro ele deve e precisa ser respeitado. Então, não adianta nada, eu tenho uma floresta, eu imagino que aquela floresta está fazendo sequestro de carbono, e eu vou e falar assim, eu vou vender esses créditos de carbono. Não, não é assim que funciona, tem que passar por esses requisitos, esse ritual, né, para ver se de fato essa floresta está realmente compensando. E feito isso, o dono do crédito, ou seja, normalmente o dono da área, né, ele sempre vai ser o dono do crédito, né, dos créditos de carbono, porque ele é o gerador e normalmente existem empresas que são parceiras, né, e assinam aí uma parceria com aquele dono daquela área, e esses créditos gerados são divididos entre as partes, aí é uma parte bastante comercial que a gente não entra muito, né? A gente fica mais nessas questões de regulação mesmo do mercado. Então é assim que funciona, eu estou falando da questão dos projetos de reflorestamento, né? O chamado RED, desmatamento evitado, reflorestamento, etc. E depois tem outros tipos de crédito, hoje tem aí créditos até chamado créditos azuis, né? Que é uma nova uma nova abordagem de alguns manguezais, que também gera crédito de carbono, alguns tipos de florestas que até então não eram contempladas, hoje já são contempladas, e depois a gente vem e entra na chamada rota tecnológica. O que é isso? São projetos de geração de crédito de carbono, que de fato você tem uma tecnologia envolvida, e essa tecnologia, ela, atendida a determinada metodologia, ela consegue comprovar de fato que se eu usar se eu fizer esse projeto, eu consigo reduzir. Aí vem uma gama, setor de energia, setor industrial, transporte público, principalmente, tratamento de esgoto, tratamento áreas de saneamento básico, principalmente, né? A aviação, que está bastante em evidência, né? Que a liberação de gás de efeito estufa pela queima do querosene é altíssima. Então, vem toda essa questão aí, tá? Então, basicamente é isso. Fique à vontade para perguntar, mas se precisa reforçar um pouco mais essa parte. É.
Antes de a gente ir para a maior fraude que aconteceu no Brasil, do rei do carbono, que o pessoal quer saber bastante, eu acho que é interessante você comentar, que você falou da outra vez, você falou comigo assim que a emissão de carbono do transporte é um dos mais relevantes, e você tinha falado que o quão isso é muito maior do que a parte de manter floresta em pé ou reflorestar. Qual que é essa diferença? Qual que é a área que é mais importante para que você considera para as pessoas focarem, como o saneamento, que você também comentou? Então, a minha visão ela é sempre muito prática, muito objetiva, porque eu sou da área exatas, né? Então, na área de engenharia, química, então a gente pensa muito com a cabeça, vamos dizer assim. E floresta, preservação da floresta, reflorestamento, etc., é uma área de suma importância, precisa ter todo cuidado, precisa ter toda atenção, mas são voltadas mais para pessoas que também têm um pouco do ativismo, né? Que com dosado, tudo dosado é muito importante. O que a gente pensa, e esse pensamento nosso vem vindo lá desde a década de 90, né? É, 90, 2000, é que a gente costuma dar muita importância a uma gritaria aí de todos os lados para essa questão de manter as florestas em pé, e de fato isso é importante, mas também o setor de transporte é um dos setores que mais polui no planeta. O que a gente chama de queima de combustível fóssil, eu acabei de mencionar a questão da aviação, né? Que é a queima do querosene. Então, quando eu faço um voo de São Paulo para o Rio, né, uma ponte aérea ali curtinha, as pessoas não fazem ideia quanto que eu estou poluindo, né? Um voo curtinho dessa natureza. E vai por aí afora. E o setor público, o transporte público, ele se torna muito mais agravante nas capitais, e as capitais do mundo inteiro. Então, por exemplo, muitas doenças respiratórias, elas vêm, a origem dessas doenças estão na capitais. Se você pegar lá na década de, se é jovem, muito jovem, mas se você pegar na década de 70, 80, não se falava tanto, não se via tantos problemas respiratórios como vemos hoje. E parte desses problemas respiratórios que se torna saúde pública, ele está na queima dos combustíveis fósseis. Então, por exemplo, quanto que um ônibus ele polui, né, de fazer uma rota lá na cidade de São Paulo, depois vai se estendendo para as grandes cidades, também até nas cidades de médio porte, e esses gases são bastante nocivos, que ali você tem de fato a emissão, toda vez que você está queimando combustível fóssil, aí tem um ranking aí, o diesel, a gasolina, e até o gás natural, que muitos defendem como combustível limpo, mas na verdade não é, porque o gás natural ele é originário do combustível fóssil, né? E depois o Brasil tem uma importância relevante no planeta com o carro a álcool, mas que ficou um pouquinho a desejar, né? Eu lá quando estudante ainda, quando começou a lançar o carro a álcool, eu tive o privilégio de trabalhar com os aditivos, né? Que são usados até hoje, passaram pelas minhas mãos. Eu era técnica em química na época, aprovação dos aditivos que são usados no carro a álcool para evitar a corrosão dos motores. E havia assim uma expectativa muito grande, nós muito jovens, bastante entusiasmados, a gente achava que o carro a etanol no Brasil viria para ficar, mas quase que 100%, ou seja, a dependência do combustível fóssil, a gasolina, por exemplo, seria mínima. E nós temos ainda, tem uma briga grande hoje ainda, que é a aprovação dos ônibus movidos a etanol, que a gente vê um pouco assim, devagar. Mas, então, assim, a queima do combustível fóssil, ele libera gases altamente poluentes, além dos gases, né, que é o CO, que é terrível, o NOx, SOx, mas também tem os particulados, chamados particulados. Quando você queima diesel, você está emitindo partículas. E essas partículas quando ela entra no pulmão, né, do ser humano, ela faz um estrago. Então, por exemplo, essas mudanças que a gente está vendo tão radical né, do clima, está muito relacionado às queimas de combustível fóssil. E aí você pega navios, né, e aí você vê a questão do hidrogênio verde, todo mundo defendendo com uma bandeira importante, que é um combustível limpo, né, produção de hidrogênio verde, mas em compensação, o pensamento do Brasil é colocar hidrogênio produzido de uma forma, vamos dizer assim, mais ou menos limpa e mandar para a Europa. E aí, quanto que esses navios estão poluindo, né? Eles estão queimando
combustível diesel ali, né? Quanto que eles estão queimando para mandar. Então, tem todos esses detalhes que não dá para a gente falar em tão pouco tempo. Mas o combustível fóssil é o dos vilões, sim. Então, preservar a floresta é importante, plantar árvores é muito importante, mas precisamos estar um pouco mais atentos nessas questões de queima de combustíveis fósseis. Então, assim, na comunidade nós temos pessoas que elas não acreditam que o humano tem a ver com as mudanças climáticas, né? Que o CO2 é tão relevante para o aquecimento global. Mas eu vejo assim, eu acredito que essa pauta, né, de crédito de carbono, de poluição, veículos elétricos, eles acabam trazendo outras pautas ambientais importantes, de saúde pública também importante, como, né, priorizar o saneamento básico, que ele gera bastante gases, né, que antigamente o pessoal não sabia dos gases, até explodia o banheiro, né, explodia, porque eles deixavam fechado, contido, não sabia que os gases iam gerando gás e aí explodia. Mas todos esses gases, então, também contribuem para essa emissão de gases de efeito estufa e a gente pode acabar aproveitando para abordar a questão de poluição. Então, só para deixar claro para o pessoal que o CO2 ele não é poluição. Você que é de química, você me confirma. É só para explicar para o pessoal que a poluição são outros gases que vêm junto da queima dos combustíveis fósseis, e aí aqueles que ela mencionou, de SO2, né? Então, eu lembro que não sei se tem até hoje nos postos de combustível, o nível de SO dos diesel, não é? Que a porcentagem que você compra, eu lembro que tem disso, né, para mostrar que você está reduzindo, não é? O combustível está reduzindo, que você está contribuindo, mas aí acho que é interessante esclarecer essa parte de a poluição, né? A questão de poluição, questão de preservação, as florestas em pé também estão relacionadas à biodiversidade, né? Que é importante, o ser humano percebeu, e muitas pessoas não entendem por que tem que proteger, por que biodiversidade? E aí, resumidamente, assim, uma frase, o ser humano descobriu que é importante você preservar toda essa diversidade genética da natureza, porque o ser humano retira muitos recursos disso, né? Toda essa evolução de milhões, bilhões de anos trouxe tecnologias, que a gente pode falar tecnologias na natureza, né? Você vê que tem bicho que gruda na parede. Então, por que gruda na parede? O que tem na pele dele? E aí o ser humano ele quer entender e copiar isso da natureza. Então, a biomimética, né, gera muitos recursos importantes para o ser humano, muitos remédios vêm dos animais, vêm das plantas, vêm do mar. Então, é por causa disso que tem que preservar, porque tem muita tecnologia lá que a gente ainda nem conhece tudo, nem sabe de todos os bichos, animais, vida que tem ainda até hoje, e tá lá escondido. E pode ter uma solução para câncer, a gente não sabe, né? Tem solução para várias coisas, a gente não sabe. Então, é por causa disso, assim, acho que é um motivo bem importante para as pessoas saberem, além de, né, preservar a vida, né, o valor à vida, que as pessoas também têm que perceber. E aí eu queria que você comentasse, ô Isabel, que você falou que o veículo elétrico, na verdade, existe o veículo elétrico real, que as pessoas ainda não sabem a diferença. Eu queria que você comentasse, porque é um tema bastante abordado hoje em dia. É uma das questões que chega muito para a gente responder, a questão do carro elétrico, e às vezes há um pensamento, um conceito, ainda muitas pessoas acham que veículo elétrico é o carro a bateria. E aí esse dia me chegou uma pergunta assim, mas que veículo elétrico, mas o que a gente vai fazer com o lítio, né? Que é a produção das baterias de um lítio para os carros elétricos. Então, assim, o verdadeiro carro elétrico, o conceito de carro elétrico mesmo, ele não é a bateria, ele é movido a hidrogênio, né? Mais precisamente, esse foi um tema que a gente tem bastante autoridade para falar, que foi minha tese de doutorado, é a chamada célula combustível, onde você entra com gás de um lado, né, um hidrogênio e um oxigênio, há uma reação eletroquímica de um catalisador no meio desses eletrodos, vamos chamar assim, e lá você tem uma corrente elétrica, quando eu tenho, ou melhor, uma liberação de elétrons, quando eu plugo um dispositivo, um multímetro, por exemplo, eu tenho energia. E também é produzido água, porque hidrogênio e oxigênio gera água, não tem jeito. E também eu tenho água. Então, esse é o conceito verdadeiro do carro elétrico. E como eu tenho energia produzida, eu posso alimentar um veículo, eu posso alimentar uma casa, um veículo, enfim, qualquer coisa que exige
energia eu consigo movimentar. Então, esse é o conceito verdadeiro do carro elétrico. Então, a questão das baterias, a gente pode notar aí que de vez em quando a gente vê alguma notícia meio ruim em relação às baterias, tal fábrica está fechando, tal fábrica não está suportando, o Brasil é explorado porque o Brasil tem lítio, enfim, uma série de coisas aí que nem vai entrar nesse mérito. Mas por quê? De repente, e esse assunto a gente estuda desde de 80, né? Eu entrei no Instituto de Química da USP em 87, então desde 87 que a gente vive, respira esse tema. E agora, vamos dizer assim, de uns 5 anos para cá, o mundo, né, acordou e começou a olhar um pouquinho mais para a comunidade acadêmica que de fato estuda esse tema há décadas. E entenderam, né? Alguma parte do setor entendeu que carro movido a baterias ele polui, né? Não dizer assim quanto o combustível fóssil, obviamente, lógico, mas ele tem um custo para a produção, né? E esse custo da produção acaba emitindo. A exploração do lítio acaba emitindo tem alguma emissão e também onde você vai armazenar, você vai despejar, você vai, né, dar o encerramento da vida útil dessas baterias também tem um custo, tem uma emissão. Então, o veículo elétrico é movido a célula combustível, né, a hidrogênio, uns preferem dizer hidrogênio, mas sempre tem uma célula combustível. Pesquisas muito recentes, mas muito recentes, estão comprovando que, de fato, eu posso entrar com hidrogênio direto. O problema do carro elétrico movido a célula combustível e o hidrogênio é a estocagem. Hidrogênio é muito difícil de se estocar, ele é muito leve, né? É um gás muito leve, então você tem dificuldade em armazenar. Hoje aí já tem alguns postos, né? Alguma forma de estocar esse hidrogênio. O grande desafio do mundo ainda é estocar hidrogênio, não é um desafio nosso, mas é do mundo, porque como é que eu vou armazenar num posto de combustível, né? O hidrogênio, vou deixar lá cilindros de hidrogênio com, né, a parte de segurança é importante, precisa ser muito bem pensado. O Então, pessoal saber, hidrogênio explode, né? na verdade, assim, é pouquíssimo, quase nada registro de acidente, né? Um dos exemplos é o Zeppelin, né? Que É. as pessoas comentam, mas não, ali tem um mito, porque na verdade não foi bem o hidrogênio que explodiu, tá? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas existe, né, na cabeça das pessoas que hidrogênio explode. O problema do hidrogênio é quando é o impacto, né? Como ele é um gás muito leve, então se você derruba um cilindro de oxigênio e tem aquele impacto, ele pode vazar porque ele é muito leve. Então, daí que vem a dificuldade em estocar hidrogênio. Mas, né, a tecnologia está bem avançada, hoje você consegue fazer isso, a gente chama in situ, né, produzir hidrogênio dentro do veículo, né, para poder ficar ali dentro e não sair, não explodir, etc. Então, é basicamente isso. E aí vem vindo aí muito forte, né, uma mudança no setor do transporte. E a gente torce muito para isso, porque voltando um pouquinho na questão do combustível fóssil, quando você queima esses combustíveis, você está gerando CO, né? CO, quando ele bate na camada lá em cima, na atmosfera, ele não reage com nada. Aí que vem esse impedimento da passagem do Sol, é que vem esse Sol fora do comum que a gente está vendo hoje. Em compensação, o CO2, apesar das pessoas né, criticarem um pouco, mas ele reage lá, o CO2, quando ele tem um O2 ali, ele consegue reagir e produzir água também, dependendo para onde ele vai, né? Como ele vai. Então, é menos agressivo você produzir CO2 do que você produzir CO. Então, o CO, ele é fatal, tá? Ele mata mesmo. Então, basicamente é isso. Então, a gente está aí bastante animado, a gente fica acompanhando essas informações sobre o transporte, sobre a renovação da frota, né, o carro elétrico. E também o Brasil teve um papel importante em 2006, 2007, onde foi bastante incentivado o biodiesel. Então, assim, não é o melhores do mundo, mas já era um pouco de redução, né? E infelizmente foi um programa que frustra um pouco, porque o objetivo na época do programa era chegar a uma composição de um B50, né, ou seja, 50% de diesel, 50% de biodiesel, que é de uma origem mais renovável, né, que se faz na época aquele oba-oba todo com a mamona, os óleos reciclados. Então havia aí uma expectativa muito grande no setor, mas que o governo acabou acampando as empresas pequenas, empresas de tecnologia. Eu falo de bastante propriedade, que eu dirigi uma empresa na década, né, na época de 2007, e nós tínhamos assim um entusiasmo muito grande, chegamos a testar
O nosso biodiesel foi a primeira empresa no Brasil e na América a produzir biodiesel. E testamos numa frota de São Paulo, testamos na frota aqui da minha cidade, e era muito promissor. E o programa do governo era começar com o B5, né, 5 de biodiesel e 95 de diesel, e aumentando até o B50. Nós não saímos do B14 ainda, né, então, felizmente é bastante frustrante, porque o governo poderia e deveria investir muito mais nesse setor, porque é uma forma de minimizar um pouco, né, o consumo, a dependência dos combustíveis fósseis, né. Então, na época também nós o mundo inteiro produzia biodiesel usando o álcool metanol, né, porque vai, né, para fazer o processo de quebra das moléculas da gordura, você usa um álcool, e na época o mundo inteiro usava metanol, nós conseguimos fazer com etanol. Então, nós conseguimos nacionalizar, hoje já está bastante difundido, mas usávamos o etanol, tá, para fazer o biodiesel. E também voltando um pouquinho nessa questão do hidrogênio ainda, quando o Brasil agora parece que descobriu a América, né, algumas empresas, instituições fazendo, em 2008 eu tive o prazer de dirigir essa empresa, e nós fizemos a primeira célula combustível no Brasil, movida a hidrogênio, obviamente, mas esse hidrogênio nós extraímos da vinhaça da produção do açúcar e álcool. Então, você tem lá essa chamada vinhaça, acho que é um tema bastante conhecido, onde até então é um problema muito grande, porque ela é bastante poluente e é jogada como fertilizante na própria lavoura. E nós conseguimos produzir na usina Pitangueiras, aqui do interior de São Paulo, nós produzimos uma célula combustível de 1 kWh e nós usamos a própria vinhaça, e da vinhaça nós produzimos hidrogênio. Foi um feito assim, reconhecido inclusive pela ONU como o melhor projeto do mundo, onde nós tivemos essa oportunidade. Então, assim, produzir hidrogênio do álcool para nós não é nenhuma novidade, tá? Tá bom. Então, agora para os nossos 10 minutos finais, 15 minutos finais, vamos para o que o pessoal também quer saber bastante, que é do rei do carbono. E a Maria Isabel, ela já tinha sentido a fumaça antes de explodir o escândalo. Então, existe uma forma de verificar as informações, verificar o que é um trabalho certo, o que não é. E a Maria Isabel sabe bem que ela recebeu né, uma proposta que foi dessa parte do rei do carbono, e ela pode compartilhar com a gente a experiência dela. Então, Isabel, como é que funciona então a forma correta do crédito de carbono? O que não estava certo nesse caso do rei do carbono, que foi a maior fraude aqui no Brasil? E como é que você verifica corretamente? Deixa eu compartilhar aqui maiores informações. Então, houve aqui o empresário Ricardo Stopp Júnior, que é o rei do carbono, e havia registro de irregularidades em terras indígenas, tinha terras griladas e também terras da União. Aí foi toda uma fraude assim em cadeia, o que dificulta bastante os auditores. Então, teve a fraude envolvendo cartórios, teve propina a funcionários públicos e também envolveu a região da Amazônia, né, que a Amazônia chama bastante atenção do mundo para proteger. Então, como é que você percebeu, mesmo afetando toda a cadeia essa fraude, como é que você percebeu que havia algo estranho, que você não deveria seguir com esse serviço junto ao rei do carbono? Então, depois que eu me desliguei da universidade, obviamente, alguns cargos públicos que eu acabei ocupando como secretária de meio ambiente, eu constituí uma empresa de consultoria ambiental. Então, mais recentemente, aí eu tive a oportunidade, né, de ter contato com vários projetos, e aí chegava sempre aquelas ofertas, né, de compra ou venda, né, de crédito de carbono, como eu ainda mantenho, né, somos uma empresa de consultoria. A primeira, existe uma regrinha básica que você pergunta para o comprador, suposto comprador, qual é o interesse real, que tipo de crédito ele tem, os vintages, né, que crédito de carbono da floresta, principalmente, ele tem uns anos, então lá, 2016, 2017, então, normalmente o comprador sério, ele tem preferências, então ele fala assim, olha, eu só quero projeto a partir de 2020, por exemplo, e tem as preferências dele. Olha, eu quero projeto da região amazônica, não quero projeto da região amazônica, e são os compradores sérios. E nós acabamos assinando um contrato de intermediação com algumas empresas, né? Então, o que acontece? Chegava muito para mim uma pessoa, olha, fulano me te indicou, e eu tenho aqui um comprador que ele quer comprar milhões de toneladas de crédito de carbono, eu represento o banco tal, a empresa tal.
e aí eu vou buscar. Então, por exemplo, eu mando essa listinha básica, qual é o seu interesse, né? Tipo de crédito, região do crédito, volume e preço sugerido. E aí vinha, não, mas aí vinha outro e uma série de pessoas passavam, tinha supostas compras que tinham 10 pessoas envolvidas. E aí você começa a ficar um pouco desconfiada, né? Porque, como, né? E aí você vai descobrindo que existiam muito NDAs na praça. Então, grupos em pessoas que tinham nada a ver, que não entendiam nada do mercado de crédito carbono, eles tinham contratos de representação para comprar crédito ou vender. Então, quando chegava alguma demanda para mim, o que eu fazia? Eu buscava lá e falava, opa, peraí, esse crédito aqui já foi comercializado. Porque o que a gente tem, logo que a gente tem a oferta do crédito carbono, você tem o ID, né, que é o registro do projeto, isso é obrigatório, todo projeto tem registrado numa determinada plataforma, ele tem que ter lá seu registro, você entra com aquele ID do projeto, você consegue saber quem é o proprietário, onde é a área, que região está, quanto que está desenvolvido, porque a metodologia, o projeto inteirinho está lá, disponível, né, na plataforma, então você consegue saber. Aí eu comecei a desconfiar assim, mas espera aí, esse crédito já não está mais disponível, já foi vendido. E por que está chegando? E aí eu comecei a questionar, até empresas, né? Questionar a mesma empresa, olha, você está me ofertando esse crédito, mas esse crédito não está mais disponível. Ou determinado grupo compraram esses créditos, né? Comprou esse crédito, já está chamado aposentados, tá? Quando eu compro um crédito de carbono, que eu utilizo ele para fazer uma determinada compensação de um ativo que eu tenho, esses créditos são abandonados e não podem mais ser comercializados. Isso obrigatoriamente tem que estar registrado na plataforma. Então eu comecei a perceber e comecei, né, bater de frente com algumas pessoas que me contestavam. Não, você está equivocado. Então tá bom, segue. Depois, né, você acaba vendo, poxa, esse crédito aqui que eu rejeitei, que eu refutei a informação tal, de fato, ele está comprometido nesse escândalo. E quando você tem uma parceria, você tem assim a obrigação de ir a fundo, de saber essa fazenda, ela fica onde, qual que é a matrícula, né? Qual que é o nome da escritura dessa fazenda, ela tem registro em qual cartório, em qual região, aí você começa a ver que havia créditos que chegavam para mim que não estava registrado em lugar nenhum, né? Nenhum lugar. Então, aí que começou a acender a lanterna e eu comecei a me esquivar um pouco, bati de frente com muitas pessoas, né, questionando mesmo, e hoje a gente mantém uma parceria, que é uma única, uma empresa muito séria, então tivemos a sorte por essa ser muito assim detalhista, né? Eu sou muito detalhista por natureza, de não nos envolver em nenhum projeto escuso, de não ter o nosso nome envolvido em nenhum projeto dessa natureza, e assim, graças a Deus, nós saímos sãos e salvos e com o nome limpo no mercado, não temos nenhum problema. E, obviamente, aquelas pessoas que acabaram entrando nesses chamados golpes, né? Eles tiveram a oportunidade de verificar. Eu já comentei com você, volto a comentar. A plataforma ficou muito queimada, está muito queimada, está lutando ainda para tirar o nome dela desse imbróglio todo, limpar o nome dela, mas as empresas também desenvolvedoras, junto com o chamado Rei do Gado, também tem sua participação de culpa, porque ela participou, ela tinha obrigação de analisar, e também o próprio governo brasileiro, porque quando você vai ver os escândalos, tem envolve setor público, e é uma responsabilidade do Estado, né? Quando eu falo Estado, estou falando de uma forma geral, de manter pessoas íntegras, né? De manter pessoas honestas, para não deixar mais esses golpes acontecerem. Então, é um conjunto de responsabilidades, cada um tentando tirar se livrar, né? Mas o próprio governo comprou crédito de carbono através de empresas corporativas do governo, compraram crédito de carbono desse chamado crédito de carbono podre, vamos dizer assim. Não foi feita uma licitação pública, o governo não pode comprar direto sem fazer uma licitação. Numa licitação, por que não foi colocada na praça para que empresas sérias, projetos sérios também pudessem ter a oportunidade de participar? Então, um conjunto de coisas, né, que infelizmente daqui para frente tem que passar limpo isso, tá? Então a gente pode concluir que, na verdade, é possível verificar que não é tão difícil assim como o pessoal pensa, porque está todo mundo corrompido, mas era só verificar as informações direitinho, contratar profissionais como a Isabel, né? Eu lembro que você falou, Isabel, que é interessante ir até lá no Acre verificar se o terreno existe, se, né, a escritura, quem é o dono, e aí quem precisar contratar tem a Isabel, ela vai até lá checar, né, Isabel? Detalhista, tem que aproveitar esse perfil para não acabar em fraude, né? Então as pessoas, as empresas, elas pagaram caro por algo que não valia nada, na verdade. É isso.
E você também tem um problema quando você está falando de rede, né, de florestas. Temos um problema gravíssimo. O Brasil se queima muito, tem muitas queimadas. Então, de repente, eu compro um projeto hoje, tá tudo certinho, tudo bonitinho, e daqui a pouco pega fogo naquela região, queima. Aí sim, você não pode nem responsabilizar nem a plataforma e nem o dono do projeto. São fatalidades que acontecem, infelizmente, estamos assim, vulneráveis, né, a essas situações. Por isso que eu defendo mais a questão da rota tecnológica das emissões, porque aí você tem um controle, você tem um CNPJ responsável por qualquer coisa que aconteça. Mas assim, quando você tem interesse em comprar um crédito carbono, fica registrado, se você tem interesse de comprar, de fazer uma aquisição, né, de determinados volumes de crédito carbono, fazer uma compensação, ou para investimento, para compensar um ativo, um passivo, verifica, vai em loco, vai lá, né, dê certinho, exige daquele que está te ofertando o crédito o ID do projeto para que você possa entrar, faz um cadastrinho rápido na plataforma, custa acho que baratinho para você se cadastrar, mas com aquele ID você vai lá, consegue verificar, né, a veracidade das informações que estão ali, com o que estão te ofertando, principalmente. Quando chega a projetos onde tem muitas pessoas envolvidas, pode sair fora que não é negócio sério, porque normalmente o dono do crédito carbono, ele quer e ele exige assinar diretamente com o comprador. Assim, é de praxe isso. Existe um rito, tá? Você tem um prazo, você pede um prazo para avaliar aquele projeto, para fazer essa chamada due diligence, né, que você pode fazer no projeto. Feito isso, você pede mais um prazo, normalmente de praxe, é 21 dias, para que seu jurídico analise, que você analise, inclusive faça uma visita em loco, né? Para conhecer, ou se a empresa está fora do Brasil, ela representa alguém aqui no Brasil. Eu já fiz várias vezes isso, e lá alguém me contratou para ir lá fazer a vistoria. E se você chegar lá e ver que aquilo lá não procede com as informações que foram passadas, corta aquilo, vai procurar outra empresa, vai procurar outros créditos. Então, não é difícil. Dizer que é difícil, não é, tá? Dá para fazer. Só ter um pouquinho de paciência e bom senso. É isso, tá? Se você tem experiência com crédito de carbono, deixa aqui seu comentário para depois a gente perceber como é que o público, como é que está a situação do mercado, que é a percepção do mercado. O que que você queria falar, Isabel? Pode falar. É uma coisa bastante importante também que a gente sempre defende, as pessoas precisam entender, os investidores principalmente, que comprar, né, adquirir crédito de carbono para compensação não pode ser visto primeiro como um negócio. Tem que ter uma ideologia, né? Eu preciso comprar crédito de carbono, eu preciso compensar um passivo meu, porque eu quero e eu preciso defender o meio ambiente. Então, a parte financeira, ela vem lá em último estágio. Primeiro tem que ter o idealismo, né? Então, o que matou também esse mercado e que complica muito, que se foram formando várias empresas só com objetivo comercial. Esqueceram principalmente da questão da preservação realmente do meio ambiente. Então, a gente precisa pensar que mudanças climáticas, precisa pensar mercado de crédito de carbono com responsabilidade e um ideal mesmo, proteção do nosso clima. Tá? Isabel, você comentou que às vezes, né, muitas vezes, e faz parte da natureza, a floresta pegar fogo, né? O que acontece se você tinha uma determinada área, você tinha comprado crédito, né, para preservar ou fez um reflorestamento e aí pegou fogo? Você perdeu ou o que aconteceu? O que acontece? Perde-se, Perde o não tem outra crédito? forma. Perde-se o que você investiu, porque normalmente, por isso que normalmente grandes empresas, sérias empresas que estão aí no mercado comprando crédito carbono, ela não compra tudo de uma vez. O que que ela faz? Ela faz um contrato, né, com o fazendeiro, vamos chamar assim, o dono daquela área, né, e ele vai adquirindo os créditos anual. Por quê? Você também tem um prazo para fazer a validação. A plataforma onde o seu crédito está registrado, ele vem, tem que mandar os técnicos, né? E houve um prejuízo muito grande aí com a pandemia, que as plataformas não puderam disponibilizar os seus técnicos para vir fazer a verificação dos créditos. Então, houve uma perda muito grande, né? Então, assim, faz um contrato, né? Eu adquiro o que você já está liberado agora, compra, é, compensa, faz sua compensação, aposenta esses créditos. O ano que vem você adquire mais, porque já deu tempo dos técnicos vir fazer a verificação e comprovar que de fato aquela floresta está em pé. Então você vê que muita coisa é ganância mesmo, muita coisa que acontece é da própria ganância do ser humano, né? Ele vai, ele tem lá, ele quer investir, às vezes assessores ou consultores, empresas fortes que dão consultoria para os compradores, vai lá e fecha lotes
grande, né? E o fazendeiro também, por sua vez, quer pegar o dinheiro rápido, né? Então ele acaba recebendo de uma vez. Não façam isso, compra gradativamente, vai fazendo um contrato anual. Ele pode até fazer uma parceria onde ele tem o direito, né? Ele preserva o direito da exclusividade daquele crédito, mas não compre de uma vez, compra anual, para não acontecer isso, né? Essas perdas, porque se você tem uma floresta, você comprou os créditos de carbono dali, pagou o antecipado 7, 10 anos e queimou, não tem o que fazer, você perdeu o dinheiro, tá? Então, eles analisam o risco dessa perda também. Nesse contrato que a gente chama de ERPA, né, que é um contrato mandatário no mercado de crédito carbono, é previsto tudo isso. Então, quando você tem vendedor sério, você tem empresas compradoras sérias, é avaliado tudo isso. Eu já fiz intermediação de empresas do exterior, que ela comprou 3 anos, ela pagou um ano e adquiriu os créditos que estavam prontos, né? Certificados, validade, etc. Quando ela terminou aquela aposentadoria, ela foi e comprou mais um pouquinho. É uma forma de se preservar, não comprar tudo de uma vez, se preserve. Uma ideia que veio aqui para mim agora, que eu fico lembrando de algumas empresas que elas compram uma área para preservar, elas querem preservar elas mesmas. Então, essas áreas talvez tenham menos chance de serem perdidas, mais chance de ser preservadas. Será que elas venderiam também, ou vendem já crédito de carbono também? Então, uma coisa também importante, eu sei que devesse alongar um pouquinho mais aqui, mas é importante ficar claro, porque eu não posso simplesmente comprar uma área só pensando em gerar crédito de carbono. Eu tenho que comprar uma área porque eu tenho interesse em preservar aquela área, né? Não só para gerar, mas porque eu tenho interesse em preservar. Então, muitas empresas vieram sim para o Brasil, algumas empresas brasileiras, elas têm isso, né? Empresas, principalmente o setor de celulose, elas preservam áreas, né? O setor de celulose, elas preservam aquelas áreas dela para produzir a celulose e, ao mesmo tempo, fazer o reflorestamento, que o eucalipto é reflorestamento, por exemplo, que é o que é usado na indústria de celulose. Então, assim, volta àquele ponto. Eu estou comprando uma fazenda porque eu quero simplesmente gerar crédito de carbono e ganhar muito dinheiro, ou estou comprando uma fazenda porque eu quero preservar aquela área? Primeiramente, eu quero preservar, eu quero contribuir com o planeta, mas também eu tenho alguma coisa a usufruir do dinheiro que eu possa ter. Então, você entende que é uma coisa muito pessoal, muito assim, de ideologia mesmo. Tem que ter uma ideologia, né? Tem que ter esse pensamento de preservação. Então, assim, normalmente, quando a empresa vem, eu estou comprando uma área para gerar crédito de carbono, já fica com o pé atrás. Aí, quando a pessoa vem, olha, eu estou comprando uma área que eu quero preservar aquela área, aí a conversa é diferente, tá? E aí também um cuidado muito grande tem que ter, você tem aí na internet, né? Dá um Google aí, você vai ver rapidinho muita gente ofertando, olha, vendo tantos alqueires no Acre, gerando, né, tantos créditos de carbono. Quem tem floresta preservada e está gerando crédito de carbono, ele não vende, não está na internet isso, porque ele tem responsabilidade, ele assinou contrato e tem que entregar. Então não tem nenhuma floresta à venda, não tem nenhuma fazenda à venda que está gerando crédito de carbono. Isso é tudo fraude. Tá? Nossa, é uma informação muito importante. Então, as pessoas que querem comprar têm que ir para a plataforma mesmo. Ninguém vai ficar anunciando, então. Exatamente, vai lá, verifica, identifica lá, tem todos os dados, é obrigatório, né? Ter os dados do comprador. Se ela optar em contratar uma consultoria, ok. Se ela optar, não, eu vou comprar direto, direito que ela tem. Ela vai lá, se cadastra na plataforma, visita os projetos que estão lá, vê se atende a sua necessidade, tem o contato do desenvolvedor do projeto, que não necessariamente é a mesma empresa, tem o contato do dono da área, tem a matrícula do imóvel. E aí ela faz o contato direto e verifica as informações, tá? Comprar crédito de carbono pela internet é fria, não caiam nessa. Bom, boas dicas aqui da Isabel. Então, a gente está chegando para o final do nosso tempo. Acho que é interessante a gente comentar, então, com relação ao cenário atual, seja mercadológico, geopolítico. A gente, após essas fraudes, né? Teve uma fraude maior na Europa, para o pessoal saber que não foi a do Brasil a maior, mas na Europa teve também. Mas com esse cenário de entrada do Trump nos Estados Unidos, mudança de política sobre a descarbonização, essas fraudes ocorrendo, e aí o mercado pode ficar até com medo. Isabel, qual que é a sua visão do futuro do crédito de carbono? Então, primeiro vamos voltar um pouquinho rápido aqui, lembrar que o ano passado o governo brasileiro finalmente
regulou, né? Construiu o mercado regulado. Então, o mercado voluntário, voltando um pouquinho à questão dos créditos de reflorestamento, o RED, vamos chamar RED, ele é voluntário, aquilo que eu falei anteriormente, né? Eu preservo porque eu tenho uma ideologia, eu preservo porque eu quero, não porque sou obrigado. Por isso que vem o termo voluntário. E aí tem o mercado regulado, que são a indústria. A indústria não tem jeito, ela é regulada porque ela emite, isso acaba respaldando todo o setor, principalmente o setor elétrico, né? Então o governo tem um inventário, quem tiver curiosidade ou tiver à disposição, é só entrar no site do Ministério de Minas e Energia, tem lá um link que você vai conhecer quanto que um governo quantifica, né, as emissões por fonte de combustível, todas elas, está lá. É público, é um documento público, oficial. Então, o governo tem essa responsabilidade e aí também acaba esse mercado o regulado, ele acaba jogando algumas sanções, né? Ele prevê sanções para o setor industrial. Então, por exemplo, vamos citar grandes empresas que têm caminhões vermelhos por aí, vamos citar nomes, os caminhões vermelhos, ela vai ter que entrar no mercado regulado. Isso também entra para as lições, tá, Lená? Que nós nem tocamos no assunto, lições a céu aberto, aterro sanitário não controlado, todos eles vão ser taxados daqui para frente. Então, o governo isso acaba pegando o setor público, né? Prefeituras que têm seus lições a céu aberto, poluindo, né? Bastante. Saneamento, rede de esgoto não tratada, jogada a céu aberto, que tem muito jogada aí pelos rios, eles estão regulados, então vão ter que tomar cuidado daqui para frente. Então, assim, essa mudança no cenário, ela é muito benéfica, necessária, demorou muito, mas acabou vindo. Vai demorar um pouquinho, que entre em vigor só em 2026, mas estão aí. Então, assim, voltar agora para a tua pergunta, o que eu acho, né? Posso ser considerada aqui até uma chata, mas, por exemplo, quando no protocolo de Kyoto, o Bush também, na época, o governo Bush não assinou. Ele não entrou para o tratado, para o protocolo de Kyoto. O Japão não estava, a China não estava, né? Então, assim, não houve todo esse alarde, né? Esse oba-oba toda que nós estamos vendo agora. E a China é um dos grandes poluentes, ela está tomando todos os cuidados, está se adaptando, mas a China polui muito. O Japão um pouco mais controlado, mas polui também. Os Estados Unidos também. Mas o que esses países eles fizeram, né? De alguns anos para cá, eles se preocuparam muito com a questão ambiental deles mesmo. Então, cada um está cuidando da sua poluição. Então, o que nós temos que parar é ficar olhando, né, o quintal do vizinho e cuidar mais do nosso quintal. Então, se ele está certo ou ele está errado, é um conceito de cada um. Eu não penso que ele está totalmente errado. Estou falando do Trump aqui. Ele está pensando na economia dele, o país dele trabalha muito essa questão do veículo elétrico. Você tem uma ideia, em 2000, eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos e eu andava de carro elétrico, em 2000. Então, eles vêm há muito tempo cuidando disso. A energia hidrelétrica lá é muito pouco, né? Porque nós não temos essa abundância de energia hidrelétrica como nós temos aqui no Brasil, uma particularidade nossa. Então, eu acho assim, o governo brasileiro tem que cuidar da casa dele. Nós, né, que somos aí pessoas que acabam influenciando nesse meio, nós temos que ter a responsabilidade de cuidar da nossa casa. Vamos fazer o nosso trabalho direitinho e deixar eles lá com a responsabilidade deles. Assim, eu acho que não vai atingir o mercado de crédito carbono, porque há esse conceito, há essa visão, né, de proteção do meio ambiente, mudanças climáticas, está aí, né, esse calor insuportável que nós estamos vivendo, tudo isso são efeitos das mudanças climáticas, então nós temos que ter responsabilidade. Então, eu acho que o governo brasileiro tem que pensar mais na casa dele, vamos cuidar direitinho do saneamento básico, vamos exigir, né, que prefeitos e municípios façam o dever de casa, vamos acabar com as lições, que são muitas lições, que é uma vergonha, né, você ver pessoas tirando a sua subsistência ali no meio dos corvos, né? Horrível. Já teve visitas ali, assim, que eu não fiquei 2 dias sem comer, chorando de ver. É depressivo você ver pessoas catando comida em lixões. Isso sim é vergonhoso. Isso nós temos que ter cuidado. Nós temos pessoas que cidades que não tratam seu esgoto, que eles têm lá suas torneirinhas clandestinas jogando lodo de esgoto nos rios, contaminando mananciais, contaminando as freáticas. Então vamos fazer a nossa parte, né? Vamos deixar cada um cuidar da sua. Essa é a minha opinião, tá? E para finalizar, já que o saneamento é um tema muito importante aqui para a comunidade ESG Plus, a gente fala de ESG Plus, ESG primeiro, como você falou, primeiro sustentar, né? Então melhorar a nossa casa, aí profissionalizar os processos, então colocar tecnologia, colocar, como você falou, a rota tecnológica, então tem profissionais, tem projetos melhor estruturados, e aí
a gente vai enxergar o impacto dos resultados. Então, para finalizar, você vê então uma oportunidade maior e uma evolução para a área de saneamento, que é o tema que a comunidade gosta muito e quer muita mudança, que a gente aqui em São Paulo, a gente tem o Rio Tietê e o Rio Pinheiros que está aí, desde que eu nasci até hoje está horrível. Eu vou lá e fim da tarde é um cheiro péssimo, não sei, é horrível, não sei como as pessoas conseguem aguentar voltar para casa, né? Então, na maior cidade daqui da América Latina, eu acho que é São Paulo, da América Latina, a gente tem esse problema de saneamento, então imagina outros municípios que têm muito menos, talvez, recurso, muito menos estrutura. Você enxerga que já estamos caminhando para uma melhora, que essa pauta do saneamento está bem relacionada com poluição e carbono também? Então, Helena, eu lamento dizer que a questão da contaminação dos rios não é só um problema de vocês. Nós também São Carlos, 250 mil habitantes, chamada Cidade da Tecnologia, né? Foi por muito tempo sustentou aí como cidade da tecnologia, duas grandes universidades de referência. Eu sou de uma delas, mas temos também a Universidade Federal, que é uma referência mundial. Temos os melhores institutos, né? Departamento de Tratamento de Esgoto está aqui na USP São Carlos, e nosso rio aqui, chamado Rio Gregório, né? Que é o nosso principal rio que corta a cidade aqui, tem determinadas horas do dia que você não consegue passar, de tanto mau cheiro que tem. Então, assim, você vê que é um problema crucial, é da gestão pública de uma forma geral. Temos no Brasil pessoas altamente capacitadas na questão do tratamento de esgoto, temos as universidades, como eu já mencionei. O que nós não temos é um aproveitamento melhor, né, das nossas universidades, das nossas tecnologias. Às vezes exporta a tecnologia e nós aqui ficamos aqui no complexo de vira-lata, nós não usufruímos, né, das nossas próprias tecnologias. Então, assim, saneamento básico é um problema gravíssimo, muitas doenças aí, muitas patologias, ela vem do tratamento de esgoto. Temos cidade, eu fui secretária municipal numa determinada cidade, onde o tratamento de esgoto é zero, e ali do lado você recolhe a água para abastecer a cidade. Então, imagina, né, os patogênicos da vida que estão indo, que as pessoas consomem, nem todo mundo tem essa conscientização de filtrar uma água, né? Então, estão tomando água contaminada, nem todo mundo comprar água para beber. Então, assim, é uma responsabilidade da gestão pública. Então, tratamento de esgoto, água e esgoto é necessário em caráter de urgência. O Brasil tem que sair desse impasse, tem que tratar 100% do esgoto, de água e esgoto tem que ser tratada. Também problema de saúde pública. Cada vez que você tem um surto de gripe, por exemplo, nós estamos numa fase de virose, as pessoas estão tomando bastante antibióticos, esse antibiótico acaba indo para os tratamentos de esgoto, esse antibiótico, né, ele acaba matando as bactérias que precisam estar lá para fazer o processo de digestão, e aí nós estamos tomando água contaminada, tá? Então, assim, os rios estão contaminados, você precisa tomar muito cuidado dos peixes, onde você come peixe, porque infelizmente tem essa contaminação. Os lixões, né, você tem lá lixão a céu aberto, que estão gerando bastante aquele chorume, esse chorume vai, entra, penetra no solo e vai contaminando. Então, assim, a nossa questão de saneamento básico no Brasil está muito a desejar, muito a desejar. Se nós tivéssemos ministérios públicos sérios mesmo, comprometidos com essa questão, eu diria para você que teria muitos prefeitos presos, tá? Porque é muita irresponsabilidade com essa área. E, ao mesmo tempo, né, uma falta de visão, né? Porque tratar esgoto, tratar lixo gera crédito carbono. Então, seria uma forma, agora, né, que tem um mercado regulado aí, as próprias prefeituras poderiam se beneficiar. Não é muito dinheiro, mas já é alguma coisa que serve para reinvestir no próprio tratamento, tá? Então, é questão de oportunidade, ela precisa ter visão e coragem para enfrentar esses problemas. Bom, muito obrigada, Maria Isabel, pela sua presença. Pessoal, a gente vai ter mais conversas com a Maria Isabel sobre outros temas. Deixa aqui sua sugestão de temas que vocês queiram que ela aborde, que vocês têm interesse para a gente saber. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis.